Primeiro eu quero fazer um convite para você, refletir sobre o tema de hoje. E depois eu quero que no final você deixe o seu comentário para ver qual é a sua opinião a respeito do tema de hoje. Hoje eu encontrei uma pessoa muito querida, uma psicóloga, a Mônica, e a nossa conversa nos levou até mesmo a uma reflexão profunda que eu mostrei um lado diferente da psicologia, onde eu faço uma relação do espiritual com a psíquica. E, inclusive, eu fiz a citação de ensinamentos de Jesus. E fui ainda mais além. Cheguei na dimensão atômica, mostrando o equilíbrio que existe em um átomo e o compromisso entre elétrons, prótons e nêutrons. E quando eu estava mostrando essa relação com ela, eu percebi que o olho dela ficava para cima, para um lado e para o outro, para lá e para cá, para lá e para cá. Quando a pessoa tem esse tipo de expressão, ela está refletindo sobre aquilo, incorporando aquilo, trazendo uma reflexão para ver se aquilo faz sentido ou não. E foi exatamente isso que ela me falou. Ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso e faz total sentido, viu, Daniel? Mas vamos no tema de hoje. Novamente, livro Momento de Despertar, e o tema é um tema bastante interessante. Nós vamos refletir bastante, que é exatamente o tema. Reflita. E vamos dar continuidade aqui à leitura. Tema: reflita. O sofrimento está intrinsecamente ligado à falta de despertar para a evolução espiritual. Cada sofrimento é um efeito decorrente de uma causa, embora muitas vezes não tenhamos consciência da causa em si. No entanto, podemos encontrar uma saída do sofrimento através da busca pela reforma interior. Cada ser humano possui a capacidade de ser autossuficiente em suas necessidades, caso assim o deseje. Para isso, basta acessar os recursos que o universo, proveniente de Deus, oferece para trazer harmonia e equilíbrio. O sofrimento, sendo um efeito, pode ser enfrentado não por tentar mudar a causa, mas criando causas que gerem efeitos positivos, capazes de neutralizar o mal. Como nos afirmou Paulo de Tarso, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Cartas aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Este princípio também se aplica ao sofrimento. Embora muitas vezes desconheçamos a causa específica, podemos atenuar ou eliminar o mal ao nos esforçarmos para melhorar nossos pensamentos, cultivando autoestima e sentimentos nobres. Cada indivíduo tem o discernimento sobre o que é bom para si. Então, faço-lhe uma pergunta. O que verdadeiramente deseja para si? Agora faça essa pergunta você para consigo mesmo. Permita sua imaginação voar. Crie as imagens mais belas em sua mente e permita que sentimentos agradáveis preencha todo o seu ser. Na imaginação, faça um pedido a Deus. Transforme esse pedido em ação, buscando realizá-lo. Como nos disse Jesus Cristo, o que pedimos, recebemos. O que buscamos, iremos encontrar. Ao buscar, encontraremos o divino dentro de nós. Eu estava explicando para essa amiga psicóloga, Mônica, que na dimensão atômica, em um átomo, ele está em equilíbrio. Elétrons girando em torno do núcleo, prótons positivos e o nêutron, que é onde vamos considerar aqui que mantém o equilíbrio.
Os elétrons, eles têm o seu propósito, e os prótons também. Os elétrons, colocando aqui para a gente refletir um pouco, principalmente na relação conjugal, familiar, em todas as áreas da vida. Mas vamos dar um destaque à questão de alimentar o ego. Isso vale para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Muitas vezes nós somos instigados a alimentar o próprio ego. E trazendo isso para o nosso dia a dia, nós sempre achamos que nós temos certeza e falamos aquilo que acreditamos para um terceiro, para o cônjuge, um familiar, um amigo, não importa, como se fosse a verdade. E eu já falei em um outro conteúdo que não é a verdade. A função, entre aspas, dos elétrons é proteger o núcleo. Proteger o núcleo. A função dos prótons é a energia, a vitalidade e a força. E os dois trabalhando juntos mantêm o equilíbrio. E é exatamente isso que precisamos entender. Quando o público feminino é alimentado o ego, ela busca querer ser superior ao homem. O homem, a mesma coisa, busca ser superior à mulher. E nenhum quanto o outro são superiores. Assim como temos direito, também temos deveres. Isso é importante deixar claro para a gente ver o nosso compromisso para conosco mesmo e para com a vida. Como disse, como um quer ter razão com o outro, então há os conflitos. E quando a gente entende, como eu falei no tema anterior, do julgamento sem conhecimento, a gente vê que a nossa verdade só é a nossa verdade. A função na natureza da fêmea, do feminino, é nutrir, é gerar, nutrir, cuidar, confortar, amparar, acolher, abraçar. Essa parte mais emocional, mais cuidadosa. Quanto que a função do masculino, do macho, é a vitalidade e a busca de prover as necessidades da família. E os dois trabalhando em conjunto, o que mantém o equilíbrio? Seria a dimensão atômica? Será que as mídias não estão alimentando o nosso ego para que nós nos desequilibramos e entremos em atrito? Quando olhamos, refletimos sobre a natureza do universo, assim como ela está totalmente organizada, seguindo uma ordem universal. E com isso mantém o equilíbrio e a harmonia. E nós não entendemos isso, que o universo está em perfeito equilíbrio. Nós que estamos nos desequilibrando, dando atenção às, entre aspas aqui, os escribas de antigamente, que seriam as mídias sociais, e com isso nos desequilibramos emocionalmente. Uma família, um cônjuge, vai manter o equilíbrio quando a mulher sabe a função dela, o homem sabe a função dela, e os dois mantêm o equilíbrio do lar, do ambiente familiar. Isso vale também para as outras áreas da nossa vida. Isso é importante deixar claro. Nós estamos descontrolados por não buscar o lado espiritual. Veja o que Paulo de Tarso fala, nós combatemos o mal com o bem. Em um outro conteúdo, eu falei de um mal que estamos sofrendo para identificarmos, vermos de onde está surgindo, o que impulsiona a gente e fazer com que, ao vir a lembrança ou criar imagens, sons, nós façamos o contrário dele, que é exatamente onde nos traz harmonia, equilíbrio, realização, satisfação. É exatamente isso que precisamos entender. Combatemos o mal com o bem. E também mantemos o equilíbrio quando sabemos a função da mulher, do homem, da fêmea, do macho, do feminino
do masculino, levando em consideração aqui a natureza do universo, a dimensão atômica, um átomo. Isso é importante refletir. Se sua vida ela está emocionalmente abalada, talvez está faltando esse tipo de conhecimento para você. E nós estamos apresentando aqui de uma forma diferente do que aplicam as religiões, com uma tradução diferente, fora de rituais, de regras, de rigor, de rigidez, apenas de reflexão. Reflita é o tema de hoje. Reflita sobre o que estamos apresentando aqui. Inclusive, eu quero que você deixe aqui nos comentários para ver qual é a sua opinião. Aqui nós não temos nenhum vínculo religioso. Embora colocamos como estrutura, como base, os ensinamentos de Jesus. Não colocamos nenhuma regra, nenhum ritual, nenhuma cerimônia para que Deus realize aquilo que queremos para nós. Vocês perceberam que é tudo uma questão de consciência? Somos os co-criadores da nossa realidade. O que se manifesta na nossa vida é uma criação mental. É o julgar e ao mesmo tempo somos julgados. Como eu falei ainda agora, Deus está em perfeito equilíbrio, a dimensão atômica está em equilíbrio. E quando nós desequilibramos com uma causa que achamos que é a verdade, nós nos desequilibramos e não nos controlamos emocionalmente. E a própria vida vai trazer situações, ocasiões para que a gente reflita bastante. E é melhor aprender através do amor, com os ensinamentos de Jesus, com uma reflexão, para que a gente tenha verdadeiramente uma transformação na nossa vida. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.